como que o sistema da PixelX consegue gerenciar e administrar os seus leads automaticamente dentro da PixelX. Um dos recursos muito importantes que nós temos é o gerenciamento de jornada de navegação do seu usuário, ou seja, basicamente a gente consegue monitorar e acompanhar quando uma mesma pessoa navegou por várias páginas dentro do teu site, permitindo assim que você consiga rastrear, por exemplo, quem foi o lead que acessou a página de vendas e qual foi o lead que navegou até a página de compra, ou seja, a página de obrigado. A gente consegue ter essa jornada de acompanhamento do lead justamente por estar conseguindo rastrear em todos os pontos o lead. Toda vez que uma pessoa acessa o nosso site, é verificado se é o primeiro acesso dela. Se for o primeiro acesso, nós vamos fazer um lead anônimo para que a gente consiga acompanhar a jornada dela. E se for um acesso que a pessoa já acessou anteriormente, ou seja, o sistema já identificou que aquele lead não é mais o primeiro acesso, e sim o segundo, terceiro e quarto acesso, é recuperada as informações desse lead e utilizada para as próximas navegações. No painel de lead, eu vou verificar que não tem nenhum lead cadastrado nesse momento. Porém, se eu venho aqui, aperto para visitar o nosso site, então, ou seja, apenas fez o acesso. Se eu venho aqui no Pixel Helper, eu já consigo verificar o Page View com as informações já criadas e configuradas, e eu consigo visualizar que tem um External ID, ou seja, o ID externo do nosso lead dentro do nosso site. Para você ver como que funciona, agora, quando eu atualizo essa tela de lead, eu já consigo visualizar que tem um lead cadastrado. Ou seja, esse acesso aqui que eu acabei de fazer, ele já cadastrou um lead, porém um lead anônimo. Se eu atualizar essa tela aqui, você vai verificar que eu venho aqui no Page View de volta, External ID, ele vai estar o mesmo ID. E se eu venho aqui, em vez de estar um evento, ou seja, apenas um acesso, quando eu atualizo, ele já marca que teve 2 acessos, ou seja, o mesmo lead ele está rastreando a jornada dele. E nesse rastreamento de jornada, a gente consegue também estar rastreando o nome, e-mail e telefone. Como que é feito o rastreamento desses dados? Quando o lead submete um formulário, a gente consegue já capturar automaticamente qual que é o e-mail, o nome e telefone dele. Se você fazer a passagem de parâmetros da URL já com os dados dele, a gente consegue fazer esse rastreamento também. E com esses dados a gente consegue reaproveitar para que em uma situação que o lead já submeteu um formulário, no segundo formulário ele não precisa cadastrar os dados novamente. O sistema já popula, ou seja, já preenche o formulário automaticamente com os dados dele. Então, para que a gente possa verificar como que funciona esse rastreamento, eu vou vir aqui no site e vou passar o parâmetro, por exemplo, e-mail, e vou colocar aqui o e-mail nosso, por exemplo, suporte@pixelx.app. Acessei aqui com o PixelX com o parâmetro de e-mail. Se eu volto aqui na tela de lead e eu atualizar, nós já verificamos que o mesmo lead teve agora 3 acessos e ele já salvou o e-mail aqui também. E também eu posso vir aqui na página para a gente poder fazer um exemplo com relação à parte do formulário. Vou criar aqui uma nova página e aqui utilizando os próprios recursos do WordPress mesmo, vou estar aqui então adicionar um bloco, vou colocar aqui o Contact Form, a qual ele vai pedir aqui o nome, o e-mail e uma mensagem, por exemplo. Vou apertar aqui para ver página e veja só, quando eu apertei para acessar a página, automaticamente o campo de e-mail já foi preenchido. Porque como o nosso sistema já identificou que esse lead está navegando dentro de uma mesma jornada e que o e-mail dele já foi rastreado pela URL do parâmetro, então aqui o sistema já vai identificar e puxar para esses dados aqui já preenchido para o lead, assim ele não precisa preencher novamente. E de igual forma funciona com relação ao nome. Se eu venho aqui colocar, por exemplo, o meu nome, eu nem submeti o formulário, mas se eu venho aqui no lead, eu atualizar, o sistema já identificou o nome do usuário também. Ou seja, eu nem submeti o formulário e o sistema já salvou os dados do lead. E por um acaso eu atualizar essa página, veja só, o sistema já preenche o nome e o e-mail também automaticamente. Então essa é uma forma como a gente faz o rastreamento do cadastro da jornada do lead dentro da PixelX. Pode ver que aqui já marcou que teve 4 acessos, já salvou o nome, já salvou o e-mail, e isso permite que a gente consiga então estar tendo um melhor rastreamento do lead. Afinal de contas, todo momento quando o lead estiver acessando o site, a gente sabe quem é que está acessando. E na próxima videoaula nós vamos estar falando com relação aos eventos, a qual eu vou mostrar para você como que é cadastrado os eventos dentro do painel e como que eles são executados e enviados via API de conversão também. Um grande abraço e nos encontramos na próxima videoaula.